Boa tarde, meu nome é Laura. Eu vou apresentar um artigo para a disciplina de Fisiologia Vegetal, ministrado pela professora Daniela Chaves. O artigo tem o título: O etileno exógeno alivia a inibição da germinação de embriões de Sorpus machupensis em um ambiente salino-alcalino. Aqui está um print da primeira tela do artigo, onde contém o seu título em inglês e também contém os autores, que foi publicado pelo Jornal Internacional Ciência Molecular. Introdução. O artigo ele começa falando sobre o estresse salino-alcalino. Esse estresse é um estresse bastante comum nas plantas e também ele é um estresse importante. Por quê? Porque esse estresse ele causa e afeta, melhor dizendo, ele afeta o crescimento e o desenvolvimento das plantas. Ele pode afetar desde a germinação, a floração e também a frutificação das plantas. Esse estresse salino-alcalino pode também afetar a motilidade das plantas, pode diminuir o teor de clorofila e também diminuir, consequentemente, o seu desempenho fotossintético. Com o ambiente salino-alcalino, ou então só salino, as plantas não conseguem absorver bem toda a água. Assim, vai limitar e vai comprometer certos processos importantes para a planta. Também, esse estresse salino-alcalino pode limitar enzimas proteolíticas e também pode afetar a respiração. Qual o papel do etileno? Qual a função dele? O etileno, como todos sabem, é um hormônio produzido pela planta e que muitas pessoas apenas sabem uma função dele que é amadurecer os frutos. Mas o etileno tem várias funções. O hormônio etileno ele é essencial nas respostas a estresse, ou seja, o etileno atua na linha de frente respondendo a situações de estresse. E também, uma das funções é o amadurecimento dos frutos e a abscisão foliar. Aqui eu trouxe uma foto representando o processo de amadurecimento da banana, onde a gente pode notar a diferença de cor e também a gente pode a gente pode perceber que quando a banana está amadurecendo, ela muda de cor e também de gosto e de sabor. E também do cheiro. Aqui também, do lado, tem o amadurecimento da maçã, onde no amadurecimento envolve vários processos bioquímicos dentro desse processo de amadurecimento. A espécie-alvo do artigo é a Sorpus rachunensis e ela tem um alto valor ornamental, medicinal e também alimentar. Ela é uma árvore, é uma espécie, melhor dizendo, arbórea, e também ela é da família Meloidae. Ela é uma árvore caducifólica que ao longo do ano, em certas estações ou até períodos, ela pode perder as suas folhas. Só que, infelizmente, essa espécie ela sofre ameaças e também exploração excessiva. Por quê? Por dois fatores. Primeiro, que ela tem uma baixa regeneração natural. Ela tem uma baixa regeneração natural e ela é muito explorada por causa do seu alto valor ornamental. Tem como objetivo o artigo achar a melhor concentração e também o método ideal para promover a liberação da dormência das sementes. A partir desse objetivo inicial, tem um segundo objetivo, que é avaliar o etileno e como ele alivia o estresse salino-alcalino na germinação da Sorpus machumensis. E também um objetivo é analisar hormônios endógenos, analisar o ROS, que é espécies reativas de oxigênio, antioxidantes também, e também analisar o RNS, que são espécies reativas de nitrogênio. Na parte de materiais e métodos, o material experimental é o fruto maduro da Sorpus rachunensis e ele foi coletado no início de outubro de 2020.
Ele foi coletado na Estação Florestal da Universidade Florestal do Nordeste, lá na China. E aqui estão algumas imagens lá da universidade. Passando para a parte de métodos experimentais. Houve um pré-tratamento das sementes, onde que esse tratamento vai consistir em selecionar, na verdade, as sementes e deixar elas de molho ou lavar elas em água destilada a 20, mais ou menos de 20 a 25 graus por 48 horas. A partir daí, essas sementes elas são desinfectadas em hidrocloreto de sódio e também por 10 a 15 minutos. Passando agora para o tratamento com o etileno, ou melhor dizendo, com o etefon. O etefon é uma substância que vai liberar o etileno, por isso que ele é usado. Foram usados nos tratamentos diferentes concentrações do etileno, concentrações de 30, 45 e 60 miligramas. Sobre a germinação sobre o estresse salino, foi utilizado o bicarbonato de sódio para o quê? Para simular esse ambiente mais salino. E a porcentagem teste do bicarbonato utilizado foi mais ou menos um teor de 0,15 de sal solúvel. A parte de experimentos de germinação. Primeiro, os tratamentos foram o etileno, também uma solução de etileno mais bicarbonato de sódio, o bicarbonato de sódio sozinho e também o controle. Foram utilizadas placas de Petri e cada placa continha 2 camadas de papel filtro. E após colocar essas 2 camadas de papel filtro, cada placa recebeu 30 embriões. Cada placa também continha 3 microlitros de cada solução de cada tratamento. Os tratamentos eles foram inoculados a 25 graus sob luz de fotoperíodo por 16 horas por dia. E também, a cada 24 horas, era colocado água destilada para deixar o ambiente úmido. Fez-se também nos métodos a avaliação do acúmulo de Ross. Avaliou-se o superóxido e o peróxido de hidrogênio, e eles foram determinados pelo método de Yang-Li. O malondialdeído, ou MDA, foi determinado utilizando esse ácido, chamado TBA. Fez-se também análise de atividade, foi determinado utilizando esse ácido, chamado TBA. Fez-se também análise de atividades de enzimas antioxidantes. Foram analisadas as enzimas, o superóxido dismutase, o SOD, o peroxidase, que é o POD, e as concentrações de catalase, que é o CAD. Todas essas atividades e concentrações foram determinadas por kits específicos, seguindo as instruções do fabricante. Foram também analisadas espécimes de nitrogênio, como o RNS, espécies reativas de nitrogênio. São elas o óxido nítrico, o NO, o nitrato redutase, o RN, e a atividade de óxido nítrico, a atividade de óxido nítrico sintase, que é o MOS. Os resultados. Para obter os resultados, foi utilizado testes estatísticos, como a ANOVA e também o teste de Duncan, a 5%, e também foram usadas várias correções. Os resultados. A gente tem como resultado o efeito do etileno e do bicarbonato de sódio na germinação. A adição, passando aqui para essa tabela, a adição do etileno na germinação aumentou significativamente. A gente pode ver nessa tabela
na concentração de 45%, que o etileno aumentou cerca de 60% a germinação. Só que, em contrapartida, os tratamentos, quando eles estão em contato com bicarbonato de sódio ou então um ambiente mais alcalino, eles não têm uma germinação muito boa. Então, o sal, ele atrapalha a germinação. A gente pode ver que a gente teve como resultado cerca de 6,67% da germinação quando os tratamentos foram tratados com o bicarbonato. Ou seja, teve uma redução muito drástica. Quando os tratamentos foram submetidos ao etileno e também a mistura com o sal, a germinação aumentou um pouco, mas nada comparado ao etileno isolado. Como eu já falei, esse gráfico mostra os efeitos das concentrações do etileno, em que a concentração 45 foi a melhor, pois desempenhou 60% da germinação. Nessa tabela, a gente pode ver a comparação da germinação, né, e como o estresse salino-alcalino afeta a germinação. E também a gente pode comparar todos os tratamentos em relação à porcentagem da germinação. A gente pode ver o tratamento de água, o etileno, o sal e a mistura de etileno com o sal. Nessa tabela, a gente pode ver o conteúdo de hormônios endógenos dos embriões de Sorpus machumensis durante toda a germinação. Foi possível, então, analisar os hormônios das sementes sobre vários tratamentos durante a germinação, em que a gente pode ver que a aplicação do etileno aumentou significativamente o hormônio ACC e também o AGA, onde o hormônio ACC é o ácido aminociclopropano carboxílico e o GA é a giberelina. Então, o etileno ele conseguiu aumentar esses dois hormônios sozinho e também sobre estresse, ou seja, com o tratamento de sal também. Em contrário, né, o hormônio ABA, que é o hormônio ácido abscísico, ele em contato com o sal se desempenhou melhor do que o tratamento em contato com o etileno. E a gente pode ver aqui nesse gráfico que o Azinho, que é o primeiro gráfico, é o hormônio ACC, o B é o hormônio abscísio e o C é o GA. A gente pode ver que eles aumentam a partir do contato com o etileno ou então do contato com o tratamento de bicarbonato. Esse gráfico ele demonstra a relação das espécies reativas de oxigênio, o ROS, onde a gente pode ver que os tratamentos com o etileno e também os tratamentos com bicarbonato de sódio desencadeou um acúmulo do peróxido de hidrogênio, que é essa figura, essa primeira tabela, a tabela A. A gente pode ver isso nessa primeira tabela. A combinação dos dois tratamentos, ela reduziu, ou seja, diminuiu o conteúdo do peróxido de hidrogênio nos embriões. Ou seja, teve um efeito diferente, né? Teve um efeito contrário, um efeito antagônico do etileno na regulação aqui, né, dessas espécies reativas de oxigênio, onde o etileno ele desencadeia na verdade, o etileno com o sal desencadeia esse acúmulo do peróxido. E, em contrapartida, a combinação do etileno e do sal reduz esse acúmulo. Então, a gente pode ver que os embriões que estão em contato com bicarbonato de sódio, eles mostraram ser maiores níveis de ânion superóxido. E o etileno, ele não melhorou em nenhuma porcentagem as concentrações do ânion superóxido sobre o sal.
Então, isso aqui mostra que o etileno ele conseguiu reverter a produção desse hormônio. Desse hormônio, esse gráfico fala sobre os níveis de enzimas antioxidantes e outros indicadores. As enzimas que a gente pode citar é no gráfico A, que é o primeiro gráfico, que é o peróxido dismutase, o gráfico B é a peroxidase, que é o POD, e o gráfico C, que é a catalase. Então, a gente pode ver que, a partir do gráfico, que o etileno aumentou as atividades tanto do SOP, quanto do POD, quanto do CAT, e reduziu os danos causados pelo estresse alcalino. A gente pode ver isso nesses gráficos, onde a gente pode observar que os tratamentos em contrato com etileno aumentou essas três enzimas. Alterações no teor de nitrogênio ativo. O conteúdo de NO, que é o óxido nitroso, aumentou no tratamento com etileno e reduziu com o tratamento do sol, com o sal. E, a partir do gráfico, que o etileno aumentou as atividades tanto do SOP, quanto do POD, quanto do CAT, e reduziu os danos causados pelo estresse alcalino. A gente pode ver isso nesses gráficos, onde a gente pode observar que os tratamentos em contrato com etileno aumentou essas três enzimas. Alterações no teor de nitrogênio ativo. O conteúdo de NO, que é o óxido nitroso, aumentou no tratamento com etileno e reduziu com o tratamento do sol, com o sal. As atividades de RN e NOS também aumentaram com o etileno, mas mesmo sob estresse, o etileno conseguiu aumentar. A gente pode ver níveis de indicadores aqui do nitrogênio ativo nas plantas. Como eu já bem expliquei, o etileno ele conseguiu aumentar todos os níveis. E as considerações finais, a gente consegue destacar que o etileno consegue sim promover a germinação, uma alta germinação e também a liberação da dormência dos embriões de Stropus machupensis. E, de contrário, o tratamento com o sal, que é o estresse alcalino, a gente consegue ver que ele inibiu as germinações drasticamente. Só que o etileno ele consegue atenuar, ou seja, minimizar os efeitos negativos do estresse alcalino. E também os principais mecanismos de ação do etileno são a regulação hormonal, a redução do ROS, né, as espécies reativas de oxigênio, e houve um aumento das atividades, das enzimas antioxidantes e também do NO, que é o óxido nítrico. E é isso, muito obrigada.